Foi. A dica que eu quero dar com relação a essa atividade aqui, que foi passada na última aula, é que existe uma forma, uma equação, vamos dizer assim, de evitar o erro na classificação do predicativo do sujeito e do objeto. É uma fórmula prevista, inclusive, porque toda análise sintática, vamos relembrar, ela começa quando a gente acha o verbo, pergunta quem, e descobre, através dessa pergunta, né, os termos essenciais da oração. Então, eu acho o verbo, pergunto quem. A resposta é o sujeito que sobra predicar. Então, quando eu estou fazendo uma atividade como essa que vocês fizeram, por exemplo, o que é que vocês deveriam ter feito em todos os itens? Vamos para a primeira frase. As professoras deixaram as crianças satisfeitas. Eu olho primeiro para o verbo. Quem foi que deixou as crianças satisfeitas? Não foram as professoras? Então, as professoras é o sujeito. Satisfeitas nessa frase dá característica professoras? Não. Então, eu já sei que não é predicativo do sujeito. Então, esse critério, ele é infalível, principalmente quando ele for aplicado na outra atividade que eu vou liberar já já, tá? E que vai ter um monte de casquinha de banana, que vai ter sujeito oculto. Se vocês acharem um verbo, perguntar quem, descobrirem que é o sujeito, que é a base, o início da análise sintática, e vocês perceberem, né, a partir da leitura, que aquele adjetivo ali, ele não está caracterizando o sujeito, então não pode ser predicativo do sujeito. É muito simples, né? Perceba aí que nessa primeira frase, que foi o exemplo que eu utilizei, satisfeita não caracteriza as professoras, caracteriza as crianças, que é justamente o objeto direto do verbo deixaram. As professoras deixaram o que ou quem? Aí vem o complemento. As crianças é o tal objeto direto. Então, satisfeitas da característica ao objeto direto as crianças, portanto, é predicativo do objeto. Isso eu estou destrinchando, tá? Eu vou pegar uma frase aleatória, eu vou pegar o quarto quesito. Ela entrou em casa apressada. Aí eu pego o verbo entrou. Quem foi que entrou em casa? Ela. Apressada dá característica ela nessa frase? Dá, então é predicativo do sujeito. Se eu vou na frase mesmo que para descobrir ali qual é o predicativo do sujeito ou do objeto. Se eu vou na frase, vendo quem é o verbo, perguntando quem é ele, descobrindo o sujeito, eu vou confirmar se essa característica que eu estou vendo lá no predicado está sendo dada ao sujeito ou não. E aí fica muito mais simples essa análise, tá? Vou pegar um outro aqui, ó. O público achou a apresentação maravilhosa. Frase 7. O público achou a apresentação maravilhosa. Quem foi que achou aí qualquer coisa, que é o verbo? O público. Maravilhosa da característica público? Não, né? Inclusive está num gênero diferente. O público maravilhosa não tem sentido nenhum. Então, jamais maravilhosa poderia ser predicativo do sujeito, só restando a possibilidade de, nessa atividade, ele ser predicativo do objeto, né? Porque maravilhosa, nesse caso, dá uma característica à apresentação. A apresentação é o complemento do verbo achou, que é um verbo transitivo direto. O público achou, aí alguém pergunta, tá incompleta essa informação. O quê? A apresentação, que é a resposta, objeto direto, maravilhosa, tá? Então, seguindo essa dica, nessa próxima atividade que eu vou passar e que a gente vai corrigir na sequência, não tem como errar, mas tem que fazer esse passo a passo. A tendência de vocês é olhar a característica e querer, aí eu acho que é isso aqui. E vamos criar um exemplo. O sujeito está feminino, o objeto direto também. Aí vai ter uma característica feminina. Aí vocês podem se confundir. Tipo, eu acho que isso aqui está dando característica ao sujeito. Eu acho. E fazendo isso, você não tem como ter dúvida, tá? Porque os gêneros podem estar iguais dessas palavras, né? No caso de o público achou a apresentação maravilhosa, maravilhosa já não daria característica a público, porque são de gêneros diferentes, inclusive, então não tem nada a ver, né? E lendo a própria frase, óbvio, mas pode acontecer de estar no mesmo gênero. Quem vai tirar a dúvida é você. Você vai ver se pela leitura da frase aquela palavra está caracterizando o sujeito ou não, porque aí você descarta a possibilidade de predicativo do sujeito, certo? Então, a dica que eu queria começar dando era essa. Célio, boa tarde. Não tem como confundir o sujeito. Boa pergunta. Se você perguntar quem, se você seguir aquele critério do que a gente estudou anteriormente em tipos de sujeito. Aí tem que. Ah, tia Laís, eu estou me confundindo um pouco com isso. Tem que voltar lá naquele assunto, que a gente até já fez revisão
a gente vai fazer novamente, porque a gente vai fazer a revisão geral de sintaxe depois do assunto de hoje. Gente, o assunto de hoje, que é a gente da passiva, a gente basicamente fecha o bloco sintático, que são assuntos que costumam cair no ensino médio e tal, então é muito importante, né? Nas provas, tanto de escola, quanto de concurso e vestibular seriado, para quem vai fazer já o ano que vem. Enfim, hoje a gente fecha esse bloco, né? A gente ainda vai estudar concordância e regência, mas o bloco de análise sintática, que são os termos essenciais, integrantes e acessórios, a gente fecha hoje. Vou, inclusive, mostrar para vocês o nosso quadrinho feito a gente vem fazendo. Então, a dica, Sarinha, para não confundir acha o verbo e pergunta quem, não pergunta nada além disso. E com o tempo, a própria interpretação que você vai fazer da frase vai ficar fácil de você identificar. Porque perceba, eu tenho uma frase, por exemplo, que diz assim: chegaram atrasados, certo? Aí eu pego o verbo, chegaram atrasados. Aí eu pego o verbo e pergunto quem? Eu não estou vendo nessa frase, no que eu disse, né? Quem chegou. E aí você vai ter que lembrar das regras dos tipos de sujeito, né? O verbo está na terceira pessoa do plural, chegaram, e não tem a resposta. Então, o sujeito aí é indeterminado. Ô, professora, mas esse atrasado está dando característica a alguém, né? Tipo, essa pessoa que falou isso sabe quem são essas pessoas para dizer isso, né? Sabe, mas nessa frase isolada, chegaram atrasados, o sujeito seria indeterminado. Mas essa frase num contexto, que vai estar tudo dentro do texto na prova, de repente no texto alguém perguntou assim: olha, e Carol, Luciano e Karina, cadê eles? Né? Que não estavam aqui no momento. Aí alguém responde, chegaram atrasadas. Quem foi que chegou? Pelo que eu disse agora, Carol, Luciano e Karina. E isso tudo é contexto, mas essa frase isolada, sujeito indeterminado, tá? Lembrem também que não existe um formato, um local específico para o sujeito estar. E tem muita gente, quando vai fazer análise, já espera, o sujeito vai estar no começo e o complemento vai ser o predicado. Isso não existe, gente. Não existe. O sujeito pode estar onde ele quiser na frase. Isso vai depender do texto, vai depender da frase. O sujeito pode estar aqui no começo, pode estar no meio. E Laís, como é que eu faço isso, então? Ache o verbo, ou os verbos. Para cada novo verbo, que é uma nova oração, um novo sujeito. Então, eu estou lá vendo um sujeito, tem lá. Chegaram tarde, Carol, Luciana e Karina. Vou aumentar essa frase. É, chegaram tarde ao trabalho ontem. Chegaram tarde ao trabalho ontem, só para aumentar mesmo. Carol, Luciana e Karina. Eu botei o sujeito lá para o final. Aí eu pego o verbo. Quem foi que chegou? Nessa frase que eu estou dizendo agora. Carol, Luciana e Karina. Eles podiam estar no começo. Ou eu podia botar, chegaram tarde, Carol, Luciana e Karina, ontem no trabalho. Eu botei eles no meio agora. Isso não importa. Se você acha o verbo, se você consegue ler e entender a frase, acha o verbo e pergunta quem, você vai achar esse sujeito. Mesmo que você não visualize, pelo estudo de tipo de sujeito, a gente consegue classificar. Muito treino, tá? Bem, falado isso, eu vou liberar agora, tudo isso, eu vou liberar agora a próxima atividade de predicativo do sujeito e do objeto. Ela é mais curta, tem 8 questões, mas tem mais casquinhas de banana, porque tem sujeito que está implícito, eu não vejo, a gente sabe pela desinência do verbo. Então, vocês aplicarem a técnica que eu disse, que é, acha o verbo, pergunta quem, vê quem é o sujeito. Exercitem isso, gente, isso é a base da sintaxe, tá? Para separar os dois termos essenciais. Então, acha o sujeito, aquela característica que está sendo dada àquele sujeito, mesmo que eu não veja. Vou dar um exemplo, antes de passar a atividade, para vocês não caírem nas pegadinhas, tá? Acho Laís muito inteligente, certo? Imaginem que eu não estou falando de mim. Estou dizendo Laís é ela. Não estou dizendo eu estou dizendo acho Laís muito inteligente. Beleza? O verbo é acho. Quem é que acha aí? Está escrito? Não, vou repetir a frase que eu formulei. É verbalmente aqui, né? Oral. Acho Laís muito inteligente. Quem é que acha é Laís, é? Não. Eu não estou vendo, mas eu sei que sou eu.
Como é que a gente sabe, professora? Tipo, o que Sara perguntou, e se eu não souber o sujeito? Olha o verbo conjugado. Acho, primeira pessoa. Só existe eu acho. Não existe tu acho, ela acho. Porque Laís é ela. Como é que podia ser? Laís acho? Tem como ser. Não concorda. Então, o sujeito dessa frase, acho Laís muito inteligente, é um sujeito implícito. Eu não vejo na frase, ele não está explícito, mas eu sei quem é pelo verbo acho. A gente está dando característica a mim. Eu estou dizendo nessa frase, acho Laís muito inteligente, que eu me acho inteligente. Não, eu disse a vocês, imagine quando eu sou Laís, eu me chamo Roberta. Não era nem para ter usado meu nome para vocês não se confundirem, tá? Mas usei, só para vocês não confundirem. Ou que eu esteja falando de uma outra Laís. Então, inteligente não está caracterizando a mim, eu, a primeira pessoa do discurso. Não é eu me acho inteligente. Aí o inteligente estaria se relacionando a mim. Então, o inteligente está se relacionando aqui, está dando característica aqui mesmo, Laís. Vamos lá. Eu acho, fico muda. Alguém me pergunta, o que ou quem? Aí eu digo, Laís. É o objeto direto. Muito inteligente, ou inteligente está caracterizando Laís nessa frase, e não o sujeito. Deixa eu colocar isso aqui, gente, para vocês visualizarem, que eu sei que é muito melhor quando a gente visualiza, eu acredito que para vocês também, tá? A frase que eu disse foi, acho, eu vou mudar o nome, tá bom? Para vocês não se confundirem. Eu vou botar o nome Roberta. Roberta, muito inteligente. Porque quando a pessoa está usando o próprio nome, você tende a pensar, ah, mas está na primeira pessoa mesmo, tá? Inteligente. Só vai estar na pessoa quando tiver a presença do eu. Podia usar meu nome aqui, vocês tinham que entender que é a terceira pessoa. Mas eu estou fazendo assim para não complicar muito, tá bom? Vamos lá. Então, acho Roberta muito inteligente. Quem é que acha Roberta muito inteligente? Está escrito aqui? Não, mas eu subentendo, foi o que eu estava explicando para vocês, ó. Eu. A gente não está vendo, ó. A gente não está vendo esse eu escrito aqui, que eu não escrevi, é uma opção, é o tal do sujeito oculto, sujeito implícito, mas a gente sabe que ele existe porque o verbo está na primeira pessoa do singular. É assim que a gente descobre o sujeito oculto. Muito inteligente, está me caracterizando aqui, e agora imagine que sou eu, Laís, falando. Tá? Esse muito inteligente é para mim na frase? Não, é para Roberta. Certo? E Roberta é o que aqui? O complemento do verbo achar. Acho o quê? Aí eu digo Roberta, muito inteligente. Roberta aqui é o objeto direto, gente. Então, muito inteligente aqui, está dando característica a quem? Roberta. Portanto, isso aqui se chama predicativo do objeto. Era onde eu queria chegar. Mas se vocês aplicarem o que eu expliquei na atividade anterior, que vocês fizeram no fim da aula passada, não tem como errar, que é o quê? Eu acabei de demonstrar. Acha o verbo, pergunta quem e descobre primeiro quem é o sujeito. Quem é que acha aqui alguma coisa? Está escrito? Não, mas eu sei quem é, que sou eu. Acho. Aí você vai ver se é a característica que tem na frase lá no predicado está caracterizando esse sujeito, que sou eu, que eu não estou vendo, mas eu sei quem é, ou se está caracterizando outra palavra na frase. A dica para predicativo do sujeito e predicativo do objeto é essa. E reforço, predicativo significa dar característica, atribuir característica. Então, se eu uso o termo predicativo do sujeito, eu estou atribuindo uma característica a quem? Ao sujeito. Na verdade, é a frase, né? Está dando lá uma característica ao sujeito. Se o predicativo é do objeto, esse objeto é sempre objeto direto, tá? Que a gente também estudou transitividade, revisou, inclusive, significa que esse predicativo que está sendo dado é uma característica que está sendo atribuída a essa palavra que é objeto direto. Essa palavra pode ser qualquer coisa. Só quero reforçar mais uma coisinha antes de liberar a atividade. É muito importante. Muitos alunos, não são poucos, é, confundem sujeito com pessoa. Já falei muito isso. Com ser humano. Com alguém humano ali, escrito naquele termo. Quero lembrar para vocês que sujeito, esse nome sujeito, do jeito que a gente está estudando aqui gramaticalmente, é um termo sintático. Tem nada a ver com pessoa. Então, esse termo
pode estar se referindo a um objeto, cadeira, mesa, planta, a uma ideia, um pronome definido. Então, se eu digo todos estão bem, quem é que está bem na frase? Quem está bem na frase? Está escrito lá, todos estão bem. Quem é que está bem? Todos é o sujeito. Mas, Laís, todos não está dizendo exatamente quem é, certo? Mas é o termo sintaticamente da frase que está relacionado ao verbo. Nessa frase que eu criei, todos estão bem. Alguém esteve aqui. Tá claro para a gente quem foi? Não. Mas quando eu estou fazendo análise sintática, eu não estou vendo o sentido de descobrir quem é que foi. Sintaticamente, na análise, alguém esteve aqui. O verbo é esteve. Quem é que esteve aqui na frase? Alguém. Então, alguém é o sujeito da frase. Se eu digo, a casa foi pintada, eu acho o verbo foi e pergunto, quem é que foi pintada aqui? A casa. Percebam que casa não é pessoa. Não confundam, isso é uma coisa primária. Porque quando vocês vão fazer análise sintática numa frase, que vocês veem o nome de uma pessoa e de repente não tem nada a ver ali, ela pode ser um objeto direto, ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser um vocativo. Aí vocês querem dizer que aquilo ali é o sujeito da frase. E só existe uma forma de descobrir isso. Acha o verbo e, naturalmente, perguntando, depois que você lê e entende a frase, que você pergunta quem, você vai descobrir qual é a palavrinha que está relacionada a ele, ou a expressão. É assim que se descobre quem é o sujeito da oração. E não, rapaz, muita gente ia dizer aqui, eu estou achando que é Roberta que é o sujeito. Acho Roberta muito inteligente. Aí tem lá, numa questão, qual é o sujeito da frase acima? Muita gente ia colocar, ia ter lá na letra B, Roberta, muita gente ia marcar essa como opção certa. Tá? E Roberta aí é o objeto direto, tem nada a ver com o sujeito. Porque quando eu acho o verbo e pergunto quem, eu vejo que não é Roberta. Quem é que acho aqui? É Roberta? É? Não, sou eu que acho. Inclusive, esse eu poderia estar escrito na frase. Eu poderia dizer, eu acho Roberta muito inteligente. Eu é que resolvi não colocar, é uma opção da nossa língua, de ocultar o sujeito, tá? Então, mas se estivesse escrito, eu acho Roberta muito inteligente, você naturalmente ia fazer isso que eu estou dizendo, ia ver que ia dar certo. Quem é que acha aqui? Eu, não é Roberta. Eu acho Roberta. Diferente, tá? Então, eu acho muito importante, porque às vezes a análise sintática de vocês começa toda errada, porque vocês já começam assim, querendo adivinhar. Eu acho que o sujeito vai estar no início, também acho que é uma pessoa, então deve ser esse aqui. Esse aqui tudo deve ser predicado, que está junto do verbo. Gente, cuidado, sigam passo a passo, que não tem erro, tá? Bem, agora, depois de explicado tudo isso, eu vou liberar a atividade e já já a gente faz a correção, beleza? Vou liberar aqui no bate-papo e vou liberar também lá no Classroom. Vamos lá para a correção. Estava vendo aqui que vocês estão ainda com a dificuldadezinha, não tem problema. O momento de errar é aqui mesmo e da gente poder tirar as dúvidas, certo? Um aluno da manhã fechou, tá? A atividade e a gente vai para as questões que estão apresentando aqui erro, certo? Se vocês ainda assim, algum aqui não tenha nenhum erro, vocês queiram perguntar, como já sabem, fiquem à vontade. Na frase 4 diz assim: as crianças pareciam felizes. Eu acho o verbo pareciam, é do verbo parecer. Quem pareciam? As crianças, é o sujeito. Felizes dá característica às crianças? Sim, predicativo do sujeito. Certo? Tranquilo? Frase 5. Consideraram-nos culpados. Casca de banana grande. Tá? Quem consideraram? Ó, consideraram tá na terceira pessoa do plural. Não é isso? Quando eu pergunto quem consideraram, está escrito aí? Não. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, eu pergunto quem. Eu disse isso antes de liberar a atividade. Eu pergunto quem. E não tem resposta, esse sujeito é indeterminado. Essas pessoas que eu estou indeterminando estão considerando quem? A gente, ó, nós, o nos, ó, consideraram-nos, ou seja, a gente, alguém está falando, ó, consideraram-nos, a gente que está aqui, culpados. Então, o nos é um pronome oblíquo aí, que está servindo como objeto direto. Ele está complementando o sentido do verbo.
Percebam que o NUS jamais poderia ser sujeito, porque olha o verbo consideraram, não é consideramos. Porque para o verbo, para o NUS ser sujeito, preste atenção, esse verbo teria que também estar na primeira pessoa do plural. E o verbo não está. Consideraram. Está na terceira pessoa, gente. Verbo na terceira pessoa do plural. Quando eu pergunto quem, não tem resposta na frase, tá? Indeterminado. Vamos facilitar a vida de vocês, para vocês conseguirem visualizar melhor? Vamos imaginar que eu vou colocar um sujeito. Eles consideraram-nos culpados. Olha, agora a frase é tem eles, tá? Eles consideraram-nos, a gente, culpados. Quem foi que considerou? Eles. Percebam aí que o sujeito jamais poderia ser um nos. Porque o pronome que estaria em acordo com o verbo consideraram é o eles, que é a terceira pessoa do plural. Ou, vou botar nome de pessoas. Em vez de botar um pronome que resume, eu vou botar nome de pessoas. Laís, Carol e Sara consideraram-nos culpados. Quem foi que considerou? Laís, Carol e Sara, sujeito. Percebam que tem nada a ver com esse nos. E aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Como eu disse para vocês, eu ia colocar casca de banana nesse outro aí, para vocês aplicarem a regrinha que eu dei anteriormente, tá? Então, nos complementa o sentido do verbo. Ah, professora, então pode, tipo, objeto direto ou indireto, ele vinha assim como forma de pronome? Pode. É a mesma coisa, consideraram a gente, é como a gente fala, a gente culpados. Consideraram quem? A gente. E o culpado está dando uma característica, portanto, a gente, né? Que aí seria o nos, na forma padrão culta, tá? Então, predicativo do objeto. Precisei demorar um pouquinho nessa, porque tem casca de banana grande, tá? Vamos para o sexto. No sexto, gente, se vocês tivessem aplicado exatamente o que eu disse, não teria erro, porque o sujeito está lá no final, mas não importa onde ele está, onde ele esteja na frase. Permaneciam concentrados os dois alunos. Quem é que permanecia aí concentrado? Os dois alunos é o sujeito. Concentrados não dá característica alunos aí? Dá. Portanto, predicativo do sujeito. Quem permanecia? Lembra, primeiro momento eu acho o verbo e pergunto quem para descobrir o sujeito. Depois que eu descubro o sujeito, aí eu vou ver a transitividade desse verbo. Certo? Acho inteligente. Mais uma casca de banana, que é igual à casca de banana do item 5. Acho inteligente. Gente, só foi retirado o eu daí, ó. Eu acho inteligente. Ou seja, vocês já estão subentendendo, tenho certeza, que o sujeito ele está oculto. Eu não vejo quem é. Aí, ó, quem é que acha? Está escrito não, mas sou eu. Eu acho. O verbo está na primeira pessoa do singular. Imaginem que esteja escrito assim para facilitar a vida de vocês agora. Eu acho inteligente. Quem é que acha? Eu é sujeito. Inteligente está dando característica a esse eu na frase? Não. Está dando característica a esse O aí, que está substituindo o nome de alguém. Então, imagine que eu estou falando isso de Célio. Certo? A gente estava aqui tudo falando de Célio, eu digo, eu acho inteligente. Eu acho esse O aí, nesse contexto que eu criei para vocês entenderem, está substituindo o nome dele, de Célio. Em vez de eu dizer, eu acho Célio inteligente, eu posso dizer, eu acho inteligente. Então, eu acho o que ou quem é o complemento do verbo. O que ou quem? Célio. Que aí tá sendo substituído pelo O. Inteligente. Então, se inteligente está dando característica ao O e não a mim, que sou eu ali, né? Escrito eu, então predicativo do objeto. Essas frases são mais chatinhas, por isso que eu deixei para aplicar na atividade de predicativo do sujeito do objeto 2, para a gente ir tornando um pouco mais complexa a análise, tá? E por último, não menos importante, por ser último, a mulher ficou aborrecida naquele momento. Eu acho o verbo. Quem ficou? A mulher. Isso é para eu achar o sujeito. Quem ficou o quê aí? Qualquer coisa nessa frase. A mulher. Aborrecida da característica mulher? Sim. Predicativo do sujeito. Aí não tem como errar. Essa está bem simples. Quando o sujeito está lá explícito, está escrito na frase, em qualquer parte da frase, não importa, fica muito mais fácil de você perceber se aquela característica está sendo dada àquele sujeito ou não.
O problema é quando o sujeito está oculto, quando o sujeito está indeterminado. Laís, uma pergunta óbvia. Vocês poderiam, sei lá, poderia passar na cabeça de vocês por algum motivo. Existe predicativo do sujeito numa oração sem sujeito? Não, né? Olha o nome, oração sem sujeito. Como é que vai ter predicativo do sujeito? Se nem tem sujeito, tá? Numa frase sem sujeito, pode ter predicativo do objeto, porque pode ter um verbo que peça um complemento, que é o objeto direto, e aí eu posso ter uma característica desse predicativo. Ou, perdão, desse objeto direto. Aí eu vou ter predicativo do objeto. O predicativo do objeto pode ter em frase que não tem sujeito, que o sujeito é inexistente. Mas predicativo do sujeito numa frase que não tem sujeito, não tem como, certo? De todo modo, quis falar sobre isso. Vamos agora para o próximo bloco da nossa aula, que é uma interpretação seguindo o que vocês já vinham fazendo. Vocês fizeram interpretação de tirinha 1, interpretação de tirinha 2, e hoje vocês vão fazer 3 e 4, tá? Recados importantes antes de eu liberar a atividade. É uma interpretação extremamente simples. Essa, especialmente da tirinha, que é mais assim, para vocês fazerem, né, que é o nosso compromisso aqui, tá sempre fazendo interpretação, conhecendo novos textos. Esse, especialmente de tirinha, é muito importante, porque quase toda a prova de português cai tirinha, a gente já concluiu isso também, a gente já comentou. Mas não é porque é simples que não tem casca de banana, que você não tem que ler bem o enunciado. Porque toda vez que eu libero, a gente fala, isso aqui está muito óbvio, sai marcando de qualquer jeito. Cuidado, especialmente nas tirinhas de Mafalda, né, que é meu xodó, mas tem sempre uma crítica grande ali, tem sempre algo a mais para avaliar, tem a linguagem não verbal, que é a imagem, então cuidado com essas interpretações. Porque vocês aqui, por exemplo, eu tenho alunos da Isolada, que são alunos mais novos, que vão fazer os concursos para sexto ano, muita gente aqui já passou por esse processo, inclusive, estudou comigo e tal. Muita gente dessa turma, né? Que teve gente que faltou. E são bem mais novos, gente. E muitas vezes eles estão tirando notas maiores do que vocês. Quando eu libero aqui a mesma atividade que eu liberei para eles, eu libero para vocês. E eles quase fecham vocês, não. Então, isso significa que pouca leitura, prestar atenção nas cascas de banana, que é uma coisa que a gente trabalha muito, né, com eles. Eles vão fazer concurso no final do ano, é sempre assim. Então, eles estão fazendo tudo que é tipo de interpretação. Então, não olhe para cá, isso aqui está simples, não tem muita coisa para ler, é muito simples. Cuidado. Era o que eu queria dizer antes de liberar a atividade, tá? Essa atividade, especialmente que eu vou liberar agora, deixa eu só relembrar aqui. Interpretação de tirinhas 3. Ela tem 13 questões, eu vou dar 15 minutos, porque são textos extremamente curtos, normalmente vocês fazem num tempo até menor, eu estou dizendo de uma maneira geral, tá, gente? Ou mais ou menos nesse tempo, né, de 15 minutos. E, calma. Tá, 13 questões exatamente. E aqui eu coloquei nessa, especialmente, questões de tirinhas mais simples. A 4 vai ser mais puxado um pouquinho. Então, antes de colocar, enviar lá para mim, aqui no sistema, dá uma olhadinha, principalmente nas questões que tu ficaste com dúvida. Lê bem o enunciado, tá? Nessa atividade, que era o que eu ia falar para vocês, a pontuação máxima, eu sempre gosto de dizer isso para desafiar vocês, tá? A pontuação máxima foi 11 de 13. De 14 alunos que fez essa atividade, ninguém conseguiu fechar. Tentem fechar, certo? Se você já conseguir fazer 12 de 13, já vai ser muito bom, né? E já vai ser a maior nota, beleza? Vou liberar agora para vocês. Vamos lá. E vou soltar o time de 15 minutos. Soltando aqui o cronômetro, tá, gente? Para vocês, de 15 minutos. Quando forem terminando, vão me avisando por aqui pelo bate-papo, tá? Tô aqui. Da interpretação, tá? Já liberar vocês para um intervalozinho de 10 minutos. E na sequência, a gente vai estudar a gente da passiva, certo?
Vamos nos situar sintaticamente para continuar os nossos estudos. Bem, ninguém conseguiu fazer 12, nem 12 de 13, tá? As perguntas erradas com frequências foi 2, 7 e 13, segundo, sétimo e 13º quesito. Então, eu vou falar sobre essas questões, principalmente o 13º, gente, só 2 pessoas acertaram. E se vocês tiverem mais alguma questão, com dúvida, o time acabou de finalizar aqui para mim, o tempo que eu tinha liberado. E se vocês tiverem alguma questão a mais, como vocês já sabem, eu vou começar por essas, porque é que aparece para mim no sistema como perguntas erradas com frequência, mas vocês podem me mandar outras questões, né, para tirar dúvidas aí que tenham ficado, certo? Eu acho que a de Sarinha não chegou ainda, não foi, Sarinha? Peraí, pedi. Deixa eu liberar a tua aqui agora, vice? Ah, e Maurício teve a maior nota hoje. Muito bom, Maurício. Muito bom, muito bom. Deixa eu liberar a tua agora. Vocês fizeram uma escadinha de pontuação. Uma escadinha mesmo, 9, 10 e 11, tá? Bem, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Tá. Tá todo mundo vendo o compartilhamento, né, gente? Tudo certo? Me digam aí. Tá dando para ver, né? Bem, 2, 3, não, 2, 7 e 13, certo? No segundo quesito diz assim, quase todo mundo me questionou esse item aí da prova, né? Que diz assim, no último quadrinho, a fala de H indica que ele... Aí, gente, vamos lá, contextualizar esse texto, entender bem esse texto. H, ele é o representante, o orador, né? De um grupo que se reúne mensalmente, ó, a reunião mensal do Clube dos Mentirosos. Será que H mente direitinho, hein, gente? Bastante, né? Ele é líder desse grupo. Ele é quem fala, encerra os momentos de encontro com esse grupo. Então, reunião mensal do Clube dos Mentirosos irá terminar agora, ele iria bater ali, finalizou. Só que antes de terminar, ele primeiro, vocês pagaram todas as mensalidades? Gente, existe um pressuposto aí básico quando a gente faz essa leitura. Ele está participando de um grupo de mentirosos, inclusive ele é um deles, né? Para estar ali organizando, mediando e tal. Só que dentro desse grupo, a premissa deve ser que ali para eles, eles teriam que falar a verdade, porque senão as coisas do grupo não vai para frente. Se todo mundo ficar mentindo, nada vai acontecer. Não é verdade? Uma coisa é eles serem mentirosos para o povo e assim, e eles saberem que são assim. Mas outra coisa é, numa própria pergunta que é feita pelo grupo, eles mentirem, pelo próprio grupo deles de mentirosos, né? Então, quando H, que está liderando aí esse grupo, diz assim, primeiro, vocês pagaram todas as mensalidades, o que significa que ele é que controla isso, todo mundo responde o que é mesmo? Sim, 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 todo mundo pagou. Que lógico que não pagou. Primeiro, a gente subentende logo porque é o clube dos mentirosos. E segundo, que H não teria feito essa pergunta como líder se todos tivessem pago. Ele não teria para que perguntar isso. Se todos de fato tivessem pago, ele não iria perguntar isso como líder. Ele já saberia, tá tudo pago, eu não vou perguntar nada, né? E aí chega ao final, né, que é justamente a pergunta do segundo quesito, ele tá com a carinha assim, tipo, ele não esperava essa resposta, eles esperavam que nesse momento, que ele está fazendo uma pergunta séria, né, que é a reunião mensal desse clube, que eles têm que pagar esse clube para se encontrar e tal, eles fossem dizer a verdade, eu não paguei não, eu vou acertar contigo. Ele simplesmente, todo mundo diz que sim, porque não quer pagar, né? E aí ele, Aí, vamos lá, porque tem casquinha de banana, como eu disse. Então, no último quadrinho, ele divertiu-se, a gente já desconsidera pela própria interpretação do não verbal, né, gente? Ele não está ali se divertindo, tipo, achando engraçado nada disso. Não esperava que todos os participantes lhe dessem tal resposta. Ele não. Todos pagaram a mentira, todos pagaram. Tanto é que eu estou perguntando porque eu sei que alguns não pagaram. Ele estava esperando dizer: Ó, não paguei, não, vou acertar. Se comprometesse, né? Então ele não esperava, essa é a resposta. Ficou atordoado. Professor, o que é atordoado? Tá? Vocês podem de repente até não saber exatamente o significado dessa palavra. E eu peguei aqui no dicionário, gente, para compartilhar com vocês. Ó. Quem perdeu os sentidos,
em resultado de pancadas, quedas, comoção, ou seja, ficou tão assim que perdeu os sentidos, ou que está perturbado temporariamente dos sentidos, a capacidade intelectual, desorientado, desnorteado. Gente, isso aconteceu com H? Não. Ah, professora, alguém pode estar pensando, eu marquei essa porque eu não sabia bem ao certo que era atordoado, tá? Agora já sabe. Então, atordoado é perder sentido, assim, ficar extremamente confuso. Não foi o caso dele. Ele não ficou confuso, ele entendeu bem as respostas, só que ele não estava esperando por aquilo ali. Ele sabe que alguns não pagaram. E, por último, não entendeu as respostas que foram dadas, ele entendeu. Ele não esperava. Como é que ele não vai entender? Sim, 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 sim. Percebam, lendo novamente, que não tem sentido ser a letra D. Não entendeu as respostas, ele entendeu. Porque as respostas só foram sim, sim, sim. Vocês pagaram? Sim, sim. Ele entendeu. Ele não estava esperando que boa parte das pessoas fossem mentir ali. Tá? E aí agora eu acho que ficou mais claro. Aí fora o segundo, oh meu Deus do céu, Sarinha, lava o rosto, acontece. Super normal. Segundo, aí vamos para o sétimo. No sétimo diz assim, leia a tirinha, né, e a gente indica aí qual é a finalidade desse texto. Aí, uma coisa que eu quero relembrar, gente, quase todas as tirinhas que vai cair em prova de português, seja lá qual for a prova, seja lá que concurso for, seja lá que vestibular for, vai cair tirinha. A tirinha, gente, é um gênero textual cuja tipologia é narrativa. Conta uma história, eu já falei isso para vocês também aqui, só estou repetindo. Conta uma sequenciação de fatos pequeno, né? Uma história pequena, com começo, meio e fim, basicamente com 3 quadrinhos, 4 quadrinhos, é bem curto. Mas a função é contar uma história. A finalidade de uma tirinha, de uma maneira geral, tá, gente? Porque isso vai depender das tirinhas, isso não é regra, mas de uma maneira geral, a intenção da tirinha é entreter, como um livro. A gente pega um livro para ter prazer de ler, para assim, para conhecer novas histórias. A gente também pega um livro para estudar, né? E aí esses livros que a gente pega para estudar normalmente são livros da tipologia expositiva, porque está cheio de informação. É diferente esse livro. Mas os livros de contação de histórias, seja romance, seja grosso, seja de conto, de crônica, de tirinha, é para a gente se entreter. É pelo prazer de ler. Isso de uma maneira geral, né? Todo mundo que faz isso, né? Com prazer. Então, é muito importante que vocês lembrem disso, porque isso aí já mataria essa questão. Matar no sentido de, já sei qual é a resposta, tá? Mas vamos para a história, né? Que está sendo contada aí, bem curtinha. Diz assim: Oba! Vou uma peça de teatro para cachorros. Né? Então, é como se fosse uma tirinha meio fábula aí, né? Não é uma fábula, porque não passa uma lição de moral, mas dentro dessa tirinha tem uma personagem não racional que tem característica humana. E aí, gente, o dono tá lá levando esse tal desse cachorro que tá dizendo que vai para uma peça de teatros para cachorros. Poxa, que massa, né? Tá. Pelo programa deve ser ótima essa peça. Eu tava vendo lá, caramba, deve ser maravilhosa essa peça. Aí no último quadrinho a gente vê que, na verdade, isso que o dono contou, que o cachorro estava indo para uma peça de teatro, estava levando ele para uma peça de teatro, era mentira. E aí o cachorro, chateadíssimo, diz: Não acredito, fui enganado de novo. E o médico diz, que é o veterinário, diz: Hora da vacina. Né? Então o dono teve que fazer isso, porque senão o cachorro não ia querer ir, ia ficar dando trabalho, se escondendo e tal, e ele disse: A gente vai para uma peça de teatro, vamos passear. Tá? Então percebam aí que existe uma contação de história. Então a finalidade do texto é provocar uma crítica, está criticando algo. Ô, professora, não tem uma crítica aí que é feita do cachorro para o dono? Tá, gente, mas a finalidade do texto não foi essa. Foi contar essa história do cachorro que foi manipulado, enganado por seu dono pela segunda vez, que disse a ele que ele ia passear, mas ele não foi passear. Ele foi tomar a vacina, que é muito importante para ele, mas ele, como cachorro, não sabe disso, né? Então, não está sendo feita uma crítica social, uma crítica política, né, gente? Então, não tem nada a ver, porque a finalidade da tirinha, como eu disse, de uma maneira geral, é entreter. Dentro desse entretenimento, pode ter uma crítica, sim, gente, mas não é a finalidade. Narrar um fato cômico, sim. Professor, o que é cômico mesmo? Engraçado, leve. Tá? Que é exatamente aí o cachorro falando, acho, jurando que ia passear. Todo cachorro gosta de passear, jurando que ia se divertir numa peça feita só para cachorro, né? Ele estava jurando lá e ele foi enganado.
né? Então, é esse cômico aí, que não necessariamente precisa provocar gargalhadas, mas que não deixa de ser cômico. E a palavrinha narrar, ela já dá a deixa ali que é a resposta certa, é contar uma história, tá? Descrever um acontecimento não tem cabimento, lembrando que a descrição é dar descrições físicas, psicológicas, emocionais. Eu sempre cito, eu sempre mostro, estou mostrando aqui uma garrafa, vou dar descrições. Ela é verde com prata, ela é pesada, ela é robusta, é, ela tem capacidade de comportar 600 ml de água, estava aqui tentando me lembrar, tá? Então, estou dando características. O texto aí está contando uma história pequena, um cachorro que iria passear e assistir uma peça de teatro, tal, tudo que eu falei anteriormente. Convenceu o leitor? Você convenceu a gente de quê? Né? Para a finalidade desse ser convencer o leitor, ele teria que estar argumentando. Isso é um texto narrativo, cujo gênero é tirinha, tá? Isso foi o sétimo. Por último, não menos importante, antes do intervalo, questão 13, que diz assim: esse aí, como vocês viram, quase ninguém acertou. Que é um detalhe importantíssimo, gente. Há uma linguagem informal. Que é informal aquela linguagem que é usada no dia a dia, também conhecida como linguagem coloquial. Seria uma espécie de sinônimo, né? Coloquial é do colóquio, da conversa, que é a informalidade. E aí, muita gente colocou só um pouquinho. A maioria de vocês que fizeram essa atividade, de todos os alunos que fez essa atividade, de todos os alunos que fizeram essa atividade, colocou só um pouquinho como sendo a alternativa errada aí, né? Errada porque está na linguagem informal, então errada perante a norma culta. E, gente, pouquinho não tem nada. Pouco significa não ser muito, né? Obviamente, que é o contrário, e pouquinho é menos ainda. Então, existe o uso do diminutivo tanto para indicar tamanho, tanto para indicar quantidade, que é o caso, e existe o diminutivo que a gente usa para afetividade, tipo mãezinha, amiguinha, priminha, essa coisinha que eu gosto, estou dando um exemplo, tá? Então, existem vários valores semânticos para o uso do diminutivo, que não só tamanho, né? Então, eu posso pegar uma colher de tamanho normal e uma colherzinha significa que o tamanho dela é menor. Então, por isso que eu estou dizendo colherzinha. Não tem nada de errado com um pouquinho. A frase que está errada aí, o termo, né? É me empresta. Me empresta. Por quê? Na norma culta, não se pode usar o pronome oblíquo iniciando a frase. Iniciando, ou depois de uma pontuação, vem uma vírgula, aí eu vou precisar usar um pronome oblíquo, perto do verbo. Ele não pode começar, ele não pode ficar junto à pontuação. A esse assunto aí, esse assunto que diz respeito a essa regra, se chama colocação pronominal. Só que a gente não sabe, quando eu digo a gente não sabe, é de tanto ouvir na informalidade, todo mundo dizendo, me presta aí esse caderno, me dá aí esse lápis que caiu. Ninguém diz dá-me, empresta-me. Ninguém diz isso na informalidade. De tanto que a gente escuta assim, desde que a gente é pequenininho, e isso, gente, que quando eu digo todo mundo, é mesmo as pessoas mais intelectualizadas, estudiosas, que conhecem as regras, assim como eu conheço, não que eu seja intelectualizada, mas eu quero dizer, eu sei das regras, né, da língua portuguesa, por isso que eu trabalho com português, mas sim, no dia a dia, né, para me comunicar com as pessoas familiares, para mim, digo, me empresta aí esse livro, me dá aí essa caneta que está perto de tu, tá? Então, a gente fala, a gente normaliza a informalidade de modo que quem desconhece as regras pensa que isso está correto, tá? Então, qual seria a forma correta de me empresta? Aí, empresta-me, que é lógico que ficaria estranhíssimo nessa tirinha aqui, né, gente? Empresta-me, a gente já ia achar estranho daí, né? Então, não se começa a frase usando o pronome oblíquo. Quais são os pronomes oblíquos mesmo? Me, mim comigo, te, ti contigo, se, si consigo, lhe, o, a. Nos, nós conosco, vos, vós convosco, se, lhes, os, as. São os pronomes oblíquos que servem para substituir nomes na frase, certo? Então, nunca norma culta me empresta, me dá, me olha, tem que ser olha-me, empresta-me, sempre
o pronome oblíquo depois do verbo, quando estiver começando a frase, ou logo após alguma pontuação. Beleza? Vocês não colocaram nada para mim aqui de dúvidas a mais, então, intervalo de 10 minutos, voltamos de 4h20 com assunto novo. Até já. Me digam aí se vocês estão aí. Vamos retornar. Deem um legalzinho, coloquem uma reação. Sarinha, deu para acordar um pouquinho? Vamos, gente, acordar. Amanhã é Jogo do Brasil. Vamos torcer. Vamos torcer, que eu já estou torcendo desde hoje. Vocês já fizeram um placar aí? O que é que vocês acham de quanto vai ser amanhã? E aproveito para dizer, vocês viram o jogo agora da Espanha, minha gente? 7-0. Nossa, eu estava aqui doidinha antes de começar a nossa aula, vendo. 7-0 para a Espanha. Para quem não viu. Bem, vamos começar agora no nosso próximo estágio de aula, vamos dizer assim, que são muitos, né? Interpretação é o assunto anterior. A gente vai visualizar o nosso quadrinho aqui em cima para relembrar os elementos, né, os termos da oração, da análise sintática que a gente tem feito, né, durante esse período aí, desde que a gente está estudando sintaxe, mais especificamente agora no segundo semestre, tá? Então, a gente já estudou os termos essenciais, sujeito, predicado, eu dei até um checklistzinho aí, ó, um ok, na aula passada com vocês. A gente viu transitividade verbal e, consequentemente, a gente viu o objeto direto, indireto. A gente estudou na aula retrasada complemento nominal e adjunto adnominal. A gente viu bem essa diferença, porque a gente já tinha estudado adjunto adnominal e adjunto adverbial, os dois adjuntos. Mas aí, numa aula específica, a gente viu a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Quando a gente estudou sujeito predicado, a gente estudou aposto e vocativo também, um dos primeiros que a gente viu logo com os termos essenciais. Na última aula, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, só fazendo a retrospectiva, e só faltava, gente, esse que eu coloquei um okzinho hoje, que é o que a gente vai estudar, que é o agente da passiva. Esse aqui, ó. Eu é que coloquei ele aqui como ok hoje pela manhã, conta da turma da manhã. Esse aqui, ó. Agente da passiva é o que a gente vai estudar agora. Lembrando que a análise sintática, ela se divide nesses termos aí da oração, os essenciais, sujeito predicado, os integrantes e os acessórios. Eu até dei uma dica aí para vocês, né? Fazerem essa ligação entre acessórios, por exemplo. Eu vou usar um acessório, um colar, um brinco, um relógio, um óculos, né? Não é uma coisa que exista sempre na oração, já que é acessório. Pode existir ou não. Não é imprescindível para a frase ter sentido ou para a oração ter sentido, porque é acessório, tá? Mas existem os essenciais, que tem que existir para ter análise sintática, e os integrantes, ou seja, que integram esses essenciais, que complementam. Lembrando que vocativo não faz parte de nenhum desses três termos, nem essencial, nem integrante, nem acessório. Ele simplesmente se chama vocativo, tá? Que é quando a gente chama alguém, ou a gente clama por alguém. Quando a gente diz, oh meu Deus, a gente não está chamando Deus exatamente, né? Mas a gente está clamando aí nesse sentido, pedindo ajuda, né? Jogando aí para a espiritualidade. O exemplo que eu dei, certo? Então, hoje a gente vai estudar a gente da passiva. Bem, para a gente entender bem a gente da passiva, e é por isso que eu deixei por último, a gente tem que estar com tudo bem claro, do que é sujeito, do que é predicado, nada do que a gente não tenha feito hoje, já, quando a gente fez a análise quando a gente fez a análise agora de predicativo do sujeito e do objeto, foi a dica que eu dei. Eu disse, gente, quando forem ver predicativo do sujeito e do objeto, acha o verbo, pergunta quem, para tu ter certeza ali de quem é o sujeito. Essa parte básica, ela vai perpassar por todas as análises que a gente vai fazer, tá? Então, para a gente entender a gente da passiva, primeiro de tudo, a gente tem que entender as vozes.
As vozes verbais. Existe ali a frase que vai estar na voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação, lembrando que sujeito não é pessoa. Segunda ou terceira vez que eu falo isso hoje, estou reforçando. Sujeito não é pessoa. Sujeito é um termo sintático, oracional. Tem nada a ver com pessoa, pode ser uma coisa, que a casa foi pintada, foi o exemplo que eu dei. Casa é o sujeito aí. E está na voz ativa, tá? Vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo aí, para a gente entender bem voz ativa, que vai ter a ver também com a interpretação. Certo? Perdão, eu disse a casa foi pintada, voz passiva, a gente vai entender por quê. Porque ela foi pintada por alguém. A gente vai entender bem, inclusive, fazendo a interpretação. Disse anteriormente, voz ativa, me atrapalhei nos conceitos, tá? Vamos lá, para a frase que eu dei. Branca de Neve mordeu a maçã envenenada. Essa é a frase. Quem foi que mordeu? Primeira coisa que eu faço, eu acho o verbo, pergunto quem. Quem foi que mordeu a maçã envenenada? Branca de Neve. Foi ela mesma que fez a ação, que mordeu. Portanto, voz ativa. Vejam a diferença do exemplo que eu tinha dado e classifiquei como voz ativa equivocadamente, tá? A casa foi pintada. Foi a própria casa que pintou, gente? Não. Ela foi pintada por alguém. Eu podia até complementar. A casa foi pintada por Laís. Então, a casa aí está recebendo a ação de ter sido pintada, que é o sujeito dessa oração aí. A casa foi pintada. Quem foi pintada? A casa. Vejam a diferença de significado entre Branca de Neve mordeu a maçã envenenada, sendo o sujeito Branca de Neve, e ela tendo mordido a tal da maçã, tendo feito a ação, e a casa foi pintada. Percebam que também é uma questão de interpretação, para além de entender a estrutura, que é o que eu vou mostrar para vocês. Tá? Laís, eu queria colocar essa frase da voz ativa. Branca de Neve mordeu a maçã envenenada na voz passiva. É possível? Depende. Nesse caso é. Por que é possível nesse caso e em outros não? Porque para se colocar uma frase na voz passiva, a gente presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Para se colocar uma frase na voz passiva, o verbo tem que ser transitivo direto. Por isso que a gente precisou estudar tudo que a gente estudou para chegar até aqui e eu explicar isso a vocês. Que é um verbo transitivo direto mesmo, Laís. Transitivo pede complemento para ter sentido na frase. Senão fica incompleta a frase. É isso que significa transitivo. E direto significa que esse complemento que ele solicita na frase é sem preposição. Só relembrando. Então, eu comprei. Vamos esquecer essa frase aí. Eu comprei. Alguém me perguntaria o quê? Aí eu digo um carro. Comprar é um verbo transitivo direto. Eu digo para Célio, Célio, eu ganhei. Fico mudo. Ele vai dizer o quê, Laís? Eu vou dizer uma garrafa. Ou eu digo para Maurício, Maurício, eu encontrei. Fico muda. Maurício vai dizer o quê, Laís? Oh, o quê? O quê? Aí vem a resposta. A chave que eu tinha perdido. Todos esses verbos que eu citei para vocês são verbos transitivos diretos. Vou repetir. Para a frase, para poder ter a possibilidade de eu passar uma frase da voz ativa para a voz passiva, esse verbo tem que ser transitivo direto. Professora, eu estava fazendo a análise, ele não é direto, não, pode? Não, ele pode ser outra coisa, que é o que a gente vai ver. Mas voz passiva não vai poder ter ali, só se o verbo for transitivo direto, tá? Nesse caso, ó, Branca de Neve mordeu, fico muda. O quê? A maçã envenenada, que é o tal objeto direto. Então, eu tenho toda a estrutura nessa frase para passar para a voz passiva. Gente, vê como é simples. Real. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o lápis. Eu vou inverter os blocos. Esse aqui não é o sujeito, eu vou passar para cá, assim, na frase. Vou passar para um lado. E o objeto direto, na minha voz passiva, vai ser o começo da minha frase. Então, vai ficar assim, ó. A maçã envenenada foi mordida por, que é a partículazinha, Branca de Neve. Pronto, agora eu tenho uma frase na voz passiva. É a mesma da voz ativa, só que agora eu estou colocando um agente da passiva. Laís, e o que é que significa esse agente da passiva mesmo? É o tal sujeito. O sujeito da voz ativa, que a gente conhece como voz ativa, a voz normal, né? Que é o sujeito praticando a ação. A voz normal que eu quero dizer nesse sentido, é mais comum. O sujeito praticando a ação. Esse mesmo sujeito, na voz passiva, ele passa a ser o agente.
Vai ser mais fácil eu mostrar para vocês nesses outros quadros que eu tenho aqui, que eu mostro essa inversão. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta para cá. Vejam aqui comigo. Só um minuto. Vamos aqui. Eu tenho a mesma frase aqui, e aí dá para ver melhor, tá? Por isso que eu estou vindo para o quadro, para vocês visualizarem bem, tá? Branca de Neve mordeu a maçã envenenada, certo? Percebam que eu tinha dito que o objeto direto, certo? O objeto direto, ele vai passar a ser o quê? O sujeito. Olha aí, vai ser tipo um X. O sujeito vai passar a ser o agente, ó. É o que eu estou passando um tracinho aqui. Deixa eu ver se vai. Foi. Certo? Olha a inversão. Vai ser sempre assim para fazer a voz passiva. E o verbo vai se tornar uma locução verbal, ó. Isso aqui, ó. Uma locução verbal. Essa locução verbal vai ser sempre formada pelo verbo ser, mais um verbo no particípio. Particípio é uma forma nominal. Vamos relembrar as formas nominais. Forma nominal infinitiva, quando o verbo termina em R. São até as conjugações, primeira, segunda e terceira. Ar, ior e ir. Exemplo, cantar, beber, pular. Isso é infinitivo. Estou relembrando a primeira forma nominal. Do infinitivo, que é a base da nossa língua, tanto é que quando o professor trabalha verbos em sala de aula, que vocês estão estudando essa classe gramatical, que o professor solicita que vocês conjuguem algum verbo, ele diz, gente, todo mundo agora conjugando o verbo brincar. O professor não diz, conjuguem agora o verbo brinquei. Ele vai dar a forma nominal infinitiva, que é a base da língua, tá? Tá. Existe a forma infinitivo, que é quando a gente estuda justamente a origem do verbo ali para entender quem é radical no verbo, quais são as partes do verbo, é tudo pelo infinitivo. Existe o gerúndio, que indica continuidade, que é aquele verbo que tem esse valor semântico de continuidade, que a ação ainda não foi concretizada, que é o verbo que termina em NDO, brincando, correndo, dançando. A gente usa muito. Ah, mãe, estou fazendo ainda. Ah, eu estou comendo ainda. Significa que você não terminou, você está no processo. Isso é o gerúndio. Existe o particípio. O particípio, ele normalmente, que a gente chama particípio regular, ele é retirado do gerúndio sem o N. Então, onde tem brincando, fica brincado. Eu só tiro o Nzinho do NDO, tiro o N, fica brincado, dançado, apagado. E o gerúndio seria apagando, dançando, brincando, tá? Alguns particípios vocês vão perceber naturalmente, vocês sabem disso, porque vocês falam correto, a gente até na informalidade fala isso correto. Alguns particípios eles são irregulares. Por que eles são chamados de irregulares? Porque não é só tirando o N do gerúndio que eu vou conseguir fazê-lo. Exemplo, a palavra fazer, é o verbo fazer no infinitivo, certo? Fazer. Aí eu tenho fazendo, que é o gerúndio. Vou tentar fazer o regular desse verbo, tá certo? O particípio regular. Como é que é o mesmo particípio regular? Eu tiro o N. E aí ficaria fazedo. Existe, gente. Eu tinha fazedo o exercício? Não. Ninguém fala assim. Vocês sabem. Eu não estou ensinando isso para vocês. Vocês já sabem que ninguém aqui fala, ah, mamãe, eu já tinha fazedo essa atividade. Ninguém fala. Todo mundo fala o quê? Eu já tinha feito. E aí o feito é o tal particípio irregular, que é quando ele muda. Quando ele muda com relação ao quê, Laís? Quando ele muda com relação ao tirar o N do gerúndio. É bem simples, gente. Tira o N do gerúndio e faz o particípio. Eita, eu não consegui fazer, não, porque essa palavra aqui não existe. Então, esse particípio é irregular e você já sabe. Ninguém diz, eu tinha sido bom na atividade. Ninguém diz, eu tinha sido, eu tinha sido. Eu tinha sido bem melhor se eu tivesse feito essa atividade. Ninguém diz, eu tinha sido. Porque qual é o gerúndio de ser? Sendo. Sendo. É o gerúndio. Se eu tiro o N, fica cedo. Mas não existe. Isso aqui, essa pausa que eu dei, gente, é só para lembrar do particípio. Certo? E o particípio é uma forma nominal que indica que aquela realização ali daquele fato está acabada. Tinha feito.
né? Ou eu tinha acordado bem no dia da prova, ou seja, aquilo ali já aconteceu. Vai depender também do verbo que vai estar junto dele, né, gente? Você vai estar indicando presente, pretérito ou futuro. Você vai avaliar o combo ali, certo? Mas, diferentemente do gerúndio, ele indica um fato acabado, feito. Tá? O gerúndio é que indica continuidade. Mas isso tudo que eu estou explicando teórico para vocês vão ver, feito eu comprovei para os meninos da manhã, que vai ser instintivo vocês colocarem. Quando vocês mudarem essas posições, tipo, o objeto direto passa a ser sujeito e o sujeito passa a ser agente da passiva, vocês vão ver que vocês vão conseguir rapidamente fazer essa locução verbal aí, que é o verbo ser, mais esse verbo aqui, ó, no particípio. Esse aqui, mordeu. Tá aqui, ó, mordida, tá? Vocês vão ver que vai ser mais fácil do que vocês imaginam. Eu tenho que explicar a teoria para vocês do passo a passo. Bem, vamos aqui, vamos para outro. A gente vai ver outros exemplos, não se preocupem, vocês vão ter uma atividade para fazer e para treinar também. Carlos quebrou o copo. Primeira coisa que eu tenho que ver aqui é, para passar para da ativa para passiva, é se esse verbo é transitivo direto, porque se ele não for, não tem voz passiva. Para não ficar tentando fazer uma coisa que vai ser impossível ali, tá? Então, sim, o verbo quebrar aqui é um verbo transitivo direto. Carlos quebrou, fico muda, a pessoa me pergunta o quê? O copo é objeto direto, tá? E eu tenho certeza que aqui está na voz ativa, porque Carlos está praticando a ação. Carlos foi que quebrou. Ele é o sujeito, como é que eu sei, Laís? Pega o verbo e pergunta quem. Quem foi que quebrou o copo? Não foi Carlos? E não foi ele mesmo que quebrou? Ativo. Massa. Então, vou passar para a voz passiva. O copo, ó, foi quebrado. Eu pego esse verbo aqui, gente, ó, e coloco no particípio. E só boto um verbinho ser ali para fazer a locução. Foi quebrado por Carlos. Esse sujeito da voz ativa, gente, é o tal sujeito que a gente vai chamar de agente da passiva, que é o assunto que a gente está estudando. Esse agente da passiva, ele é sempre antecedido pela preposição por ou suas contrações. Pelo, pela, que as contrações de por são essas. Por mais a, pela. Por mais ó, pelo. Por mais os, pelos. Vocês vão ver aí outros exemplos em que, em vez de por, vai ter pelo, mas vem da mesma preposição. Tá? Vamos lá. Então, agente da passiva era o sujeito da voz ativa. Vamos para outro exemplo. Rodrigo está lavando o carro. Certo? Percebam aqui que a gente vai aumentando o nível de dificuldade, porque vamos analisar o geral. Quem é que está lavando o carro? Não é Rodrigo, gente? É. Rodrigo é o sujeito. Está praticando a ação? Sim, é ele que está lavando. Então, está na voz ativa. Outra confirmação que eu preciso ter. Está lavando aí. É transitivo direto? Eu digo, Rodrigo está lavando, eu fico muda. A pessoa vai dizer, o quê? Aí eu poderia responder, a bicicleta, o carro, o móvel, sei lá. Nesse caso é o carro. Então, sim, é transitivo direto. Tem como eu fazer voz passiva aí. Você vai ter que confirmar se aquele verbo está na voz, se aquele verbo é transitivo direto. Certo? Então, vamos lá. Rodrigo está lavando o carro, massa. Só que se está lavando já é uma locução verbal, gente. Ah, professora, eu iria me confundir aí, porque está lavando, normalmente a locução verbal não é justamente da agente passiva? Não. Você consegue ver se a voz é ativa, porque você vai ver se o sujeito, que nesse caso aqui é Rodrigo, está praticando a locução, gente. E Rodrigo está praticando aqui, é ele quem está lavando. Você tem que ler e interpretar a frase. Rodrigo está lavando o carro. Acha o verbo, pergunta quem? Ou a locução. Quem é que está lavando o carro? Rodrigo. Não é ele que está exercendo a ação? Voz ativa, não tem como confundir. Se essa locução verbal é transitiva direta, então dá para ter agente da passiva. O que é que eu faço? Eu troco. O carro está sendo lavado por Rodrigo. Então, ó, por aqui de novo, esse aqui é o agente da passiva, que antes era o sujeito na voz ativa. Vamos lá, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. João inventou a imprensa. João inventou o quê? A imprensa. Então, ou seja, verbo transitivo direto.
E eu vou confirmar que está na voz ativa porque foi João que inventou. E João é o sujeito dessa oração. Mas eu vou inverter. A imprensa foi inventada por João. Gente, é muito simples. É basicamente isso. Certo? Isso é fazer a voz passiva. Existe a voz ativa e a voz passiva. Existe também, vamos lá, por partes. Existe também a voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? Eu falei sobre a voz ativa, a gente agora está vendo a voz passiva, e eu vou falar sobre a voz reflexiva, que é quando o sujeito pratica e recebe ação ao mesmo tempo. Imaginem vocês que isso aqui que eu estou na mão é uma faca. E a frase que eu vou dar para vocês é: Laís cortou-se com a faca. Eu sou a tal Laís dessa frase, tá? Mas eu estou falando em terceira pessoa. Não estou dizendo que fui eu. Poderia dizer, eu me cortei com a faca. Também, daria no meio. Certo? Eu, Laís, aí, vamos botar o nome Laís, vai ficar mais fácil de analisar. Laís cortou-se com a faca. Laís estava com a faca, estava usando essa faca, ou seja, ativo. E ela mesma se feriu. Então, ao mesmo tempo que ela é ativa, ela é passiva, ela faz e recebe aquela ação ali. Portanto, isso se chama reflexivo. Eu digo, por exemplo, Sara, que acabou de cair, penteou-se. Sara penteou-se. Pentear, pentear os cabelos. Ela mesma estava fazendo ação e ela mesma está recebendo o pente na cabeça. Penteou-se. Reflexiva. Vocês estão entendendo, meninos? Me digam aí, por favor. Me digam aí se essa frase reflexiva, tudo certo por enquanto. Laís cortou-se com a faca. Ela mesma estava com a faca, ela mesma se cortou, ou feriu-se com a faca, né? Mas, e por último, existe a recíproca. A recíproca, a voz recíproca, é quando a gente tem pelo menos duas pessoas ali. Vamos colocar aí dois sujeitos, dois núcleos de sujeito. O que a gente precisa ter? Alguém que vai fazer algo, o outro vai receber, esse alguém aqui vai fazer algo e o outro vai receber. É recíproco. Não tem quando a gente, por exemplo, alguém diz pra gente, eu gosto tanto de você, a gente diz, é recíproco. É isso. Tipo, eu também gosto de você, você gosta de mim, eu recebo e eu também gosto de você. Eu estou fazendo e recebendo ao mesmo tempo com a outra pessoa. Exemplo de frase na voz recíproca. Os meninos abraçaram-se. Eu vou botar o nome de vocês dois que vai ficar mais fácil de vocês identificarem. Célio e Maurício se abraçaram. Tá? Célio fez a ação de abraçar o Maurício está recebendo agora. Mas Célio também vai receber, porque Maurício vai abraçá-lo. E vice-versa. Isso é recíproco. Eles se abraçaram, ou as crianças se abraçaram, uma abraçou e recebeu. Elas fizeram e receberam também. Não foram elas, nelas mesmas, não, tá, gente? Por isso que não é reflexiva. É recíproca. Recíproca, a gente parte do pressuposto que tem que ter mais de um agente ali. Mais de uma pessoa, mais de um elemento de sujeito para exercer aquilo ali. Então, as crianças se abraçaram. Voz recíproca. Reflexiva, a gente chama de reflexiva recíproca. Okay? Elas deram um abraço e receberam ao mesmo tempo. E só reflexiva é quando você pratica a ação e você mesma recebe. Tá? Então, seriam essas quatro vozes que a gente está estudando. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Presta atenção. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tinha até outra interpretação de texto que eu tô, pelo que eu estou vendo, não vai rolar hoje, mas não tem problema, tá? Mais importante é a gente continuar aqui com o nosso assunto. A voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito recebe essa ação, por isso que a gente tem agente da passiva. O que era sujeito passa a ser esse agente, ele vai receber essa ação agora. Tá? E aí, a gente estudou até então a passiva analítica,
A gente vai ver que a sintética é mais fácil ainda, por isso que eu dei a analítica primeiro. E a gente viu a voz reflexiva, tá? A voz reflexiva é quando alguém pratica ação e a pessoa mesmo recebe. Então, ela cortou-se com a faca. Ela mesma estava usando a faca, esse ela aí pode ser Laís, Joana, Maria, estava lá usando a faca e ela mesma se cortou. Ela usou e recebeu. É reflexiva. Tá? Ela arrumava-se para o namorado. Ela mesma estava fazendo isso e ela mesma estava recebendo a ação de ficar arrumada. Certo? Reflexiva. Recíproca é quando dois agentes sintáticos fazem e recebem a ação simultaneamente. Abraçaram-se, beijaram-se, os namorados beijaram-se. É recíproco. Um fez a ação de beijar e o outro recebeu, o outro também estava beijando, fez a ação de beijar, ou seja, estava praticando e recebendo ao mesmo tempo. Isso é recíproco, certo? Bem, eu falei sobre a voz passiva analítica, que é quando a gente troca os blocos, gente, a gente inverte os blocos, que vocês vão ter a oportunidade, como eu já falei, de praticar bastante, não se preocupem, tá? E aí isso vai ficando mais simples. A gente inverte os blocos, o que era sujeito passa a ser agente, o que é objeto direto passa a ser o sujeito agora, e o verbo se transforma numa locução verbal, verbo ser mais particípio. Isso é a voz passiva analítica. Entendam que todas as vezes que em gramática a gente falar sobre analítico, é uma expressão ou item que é estudado que é mais extenso. Analítico, extenso. Sintético, reduzido, resumido. Analítico, extenso. E sintético, reduzido. Ou resumido, dá no mesmo. Então, vê que coisa simples, gente. Para eu fazer a voz sintética, eu vou desprezar um elemento, vai ficar mais fácil ainda. Deixa eu mostrar para vocês aqui em outra imagem, para vocês conseguirem visualizar bem. Vamos lá. Atenção aqui. Espera aí. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco frases que estão todas na voz ativa. O sujeito está praticando a ação. Vou pegar a primeira. Os candidatos fizeram seu discurso. Quem foi que fez o discurso? Os candidatos. Ó, os próprios candidatos, que é o sujeito da frase, eu acabei de comprovar, achando o verbo e perguntando quem. O próprio sujeito está praticando a ação. Foram eles que fizeram. Mas está não ativo, voz ativa. Eu vou confirmar. Vocês já sabem que todos os verbos aqui são transitivos diretos, porque senão não estariam aqui nessa atividade, é óbvio. Que ele está dizendo transponha as frases para a voz passiva, significa que todos esses verbos aqui, ó, são transitivos diretos, porque é uma premissa básica para poder ter voz passiva. Tá? Todos eles aqui, eu vou botar logo aqui, ó. Verbo transitivo direto. Todos eles já são. Senão não daria para a gente fazer. E aí, eita, saiu todo errado aqui. Deixa eu só ajustar, tá, gente? Foi. Pronto, verbo transitivo direto, todos eles, massa. Quando eu vou passar para a analítica, eu vou pegar o finalzinho, lembra que é o objeto direto, e agora ele vai ser o meu sujeito. O discurso foi feito pelos candidatos. Olha o pelos aí, que agora não é por, porque ficaria estranho, né? O discurso foi feito por candidato, por os candidatos. Não, então é pelos, né? Por mais os pelos. Quando eu faço a contração. Certo? Vai ter sempre essa preposição aí por ou suas contrações para acompanhar aí o sujeito ativo, que agora vai ser a gente, certo? Mas isso é analítica. Gente, vê que negócio fácil para fazer a sintética. Fizeram, é, fez-se o discurso. É só isso. Fez-se o discurso. Ou seja, eu desconsidero, que é o que eu quero dizer para vocês. Vou fazendo as outras para vocês verem o sintético. Deixa eu passar um tracinho aqui para vocês terem ideia. Eu vou cancelar isso aqui, ó. São os sujeitos ativos. Vamos lá. Esqueçam isso aqui, que é o tal do sujeito na voz
ativa. Esse sujeito da voz ativa, ele não entra na voz passiva sintética. Você só pega o verbo, coloca o se, hífen se, e o complemento. E aí você tem o sujeito, a passiva sintética. É muito mais simples. Então, os professores avaliaram os alunos. Avaliaram-se os alunos. A cabeleireira finalizou o penteado. Finalizou-se o penteado. Isso é voz passiva sintética, gente. Os auditores enviaram o relatório. Enviou-se o relatório. O homem cultivou o terreno. Cultivou-se o terreno. Pronto. Só isso. Eu tiro o sujeito que seria, na voz passiva analítica, o agente. Que ele não se transforma em agente no analítico, eu tiro. Depois que eu faço a transformação, eu tiro aquele agente ali. Aí eu tenho o sintético. Parece até que a gente não sabe. O que é que vocês vão confundir, provavelmente? Com o sujeito indeterminado. Porque a gente não tem um verbo no sujeito indeterminado, que é o verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula si, que a gente estudou, e aí pode ser que vocês fiquem, e agora? Como é que eu vou saber se esse si é a partícula passivadora, que vai indicar agente da passiva, ou se esse si é índice de determinação do sujeito, que é o que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, para a gente entender a diferença desses dois. A primeira dica, e única, eu diria, é que esse verbo ele é transitivo direto, para ser agente da passiva, com a partícula si. Ou seja, se eu tenho um verbo transitivo direto, mas a partícula si, provavelmente, quase que certeza, que esse si ali é a partícula passivadora, ou seja, essa frase aí vai estar na voz passiva sintética, e não é índice de determinação do sujeito. Mas se o verbo não é transitivo, direto, ele é indireto, ele é intransitivo, ele é de ligação, provavelmente esse si, que tem lá junto do verbo, ele vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. É essa a diferença básica, mas a gente vai praticar, tá? Então, só para vocês visualizarem, deixa eu tirar de novo isso aqui que eu coloquei, e vamos lá. Os candidatos fizeram seu discurso. Eu vou fazer o analítico, tá, gente? Que é o mais complexo. Como eu tinha dito, ó, o discurso foi feito pelos candidatos. Os professores avaliaram os alunos. Os alunos foram avaliados pelos professores. A cabeleireira finalizou o penteado. O penteado foi finalizado pela cabeleireira. O que é que eu quero de vocês agora no bate-papo? Eu quero que vocês me mandem escrito a letra D, analítica. Os auditores enviaram o relatório. Como é que fica? Mandem para mim aqui no bate-papo. Gente, não tem problema errar. É até interessante, caso vocês tenham dúvida, que vocês errem para que eu possa auxiliar. Então, podem mandar do jeito que vocês estão imaginando, de acordo com o que eu expliquei até agora, qual seria aí a voz passiva analítica de os auditores enviaram o relatório. Fazendo a inversão, ficaria como? Mandem para mim aqui no bate-papo. Perfeito, Maurício. Perfeito. E mais? Célio e Sarinha. Gente, mandem do jeito que vocês acham que é, tá? Eu falei três exemplos aí. A cabeleireira finalizou o penteado. O penteado foi finalizado pela cabeleireira. Os auditores enviaram o relatório. Isso, letra D, sério.
Boa pergunta. Que pergunta boa, Sarinha. Tinha tudo a ver com o que eu ia falar com relação ao Maurício. Maurício colocou a estrutura certíssima, só que ele colocou a palavra relatório no plural. Você tem que fazer exatamente de acordo com o que você está vendo, Sara. Quem vai passar para o início da frase é o relatório. A sua frase da voz passiva tem que começar com o relatório. Então, você não pode. Eu estou a fim de colocar os relatórios agora aqui. Não pode. Isso já é uma dica aí para Maurício, que acertou a estrutura, tá, Maurício? Tu só colocasse a palavra relatório no plural. E não é para colocar. O relatório passa normal. O verbo que tu vai botar no meio é que vai concordar com o relatório agora, que está no singular. Antes, professora, mas é porque eu vi enviaram. Está no plural, aí eu quis botar isso aqui também no plural. Não, você bota primeiro o objeto direto do jeito que ele está na frase. Perfeito, Célio, perfeito. Tá? Então, ficaria como o relatório foi enviado pelos auditores. Ó. Auditores continuam no plural, gente. O relatório aí fica foi enviado. Eu peguei o verbo enviaram e achei a forma nominal dele particípio. Foi, Sarinha, demorou um pouquinho, mas tudo bem. Calma que a gente vai para a letra E. Façam isso com a letra E agora. Agora não tem mais como ninguém errar, não. O homem cultivou o terreno. Como é que fica? Começa com o terreno, tá, gente? No singular. E nesse caso, o homem está no singular também, ele vai permanecer no singular. Perfeito, Célio. Cadê tu, Maurício? Agora deu para entender bem aí. Essa poderia ser uma. Perfeito, perfeito. Só falta você, Sarinha, agora. E aí vocês vão vendo que não precisam dessa teoria toda ficar. O objeto direto passa a ser sujeito, o sujeito que era da voz ativa passa a ser o agente. Vocês vão saber agora que o agente sempre vai ser aquele termo que antes vem o pelo, por. Agora não sabe, Sarinha? Gente, agora que está simples, ficaria assim. Eu tenho que liberar a atividade para vocês, a última atividade do dia, tá? O homem cultivou o terreno, então ficaria o terreno, começa com o terreno, foi cultivado pelo homem. Certo, Sarita? O terreno foi cultivado, aí, ó, o homem. Aí bota a preposição, né, que podia ser por, mas nesse caso não cabe, ó. O terreno foi cultivado por homem, pelo homem. E aí vocês vão vendo que vai ficando bem fácil de fazer o agente da passiva aí, de fazer essa transformação. Lembrando que esse que eu foquei aqui foi o analítico, que é justamente quando a gente tem a inversão, né? É com quase um asterisco. Traz assim um no meio, só não tem esse assim. Certo? A gente vai exercitar mais, gente. Hoje é o primeiro dia que a gente está vendo esse assunto, provavelmente a gente vai vê-lo novamente na aula que vem. Eu preciso liberar só uma atividade para vocês agora, que vocês devem demorar só mais uns 5 minutinhos, então a gente vai passar 5 minutos, né? Na verdade, eu teria duas atividades, mas uma eu já não vou aplicar mais. Deixa eu liberar aqui para vocês, que é sobre voz passiva, ativa e reflexiva. Façam com o que vocês sabem, na próxima aula a gente corrige, beleza? Link liberado aqui, o link já está lá no Classroom, liberado, podem começar. Quando vocês forem terminando, vocês me avisam aqui e na sequência a gente fecha a aula, tá? A gente corrige na aula que vem essa. Gente, vou aguardar as respostas de vocês. Não façam para se livrar, como vocês já sabem. Façam com atenção, porque na próxima aula a gente começa tirando as dúvidas dessa atividade aí. Beleza? Um beijo e até quarta-feira. E um queijo vegano, exatamente. Até quarta.